A paz do Senhor, com alegria estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do nosso Deus, culto de quarta-feira, culto da família, no momento em que eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem de hoje. Queridos, eu não sei qual será o momento que você estará ouvindo essa mensagem, mas neste momento eu peço que a presença do Espírito Santo de Deus esteja com você, te dê entendimento, revelação e que você consiga compreender a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar para a gente começar este momento de culto ao Senhor. Amém? Poderoso Pai Celestial, soberano és tu, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai Santo querido. Por isso eu te peço, Senhor, esteja conosco, Senhor, neste momento de adoração, de culto, Senhor, nos capacitando cada vez mais, Senhor. Aqui está a tua serva, Senhor, limitada às fragilidades do homem, Senhor, porém te pede, Senhor, com humildade, direcionamento, discernimento e autoridade espiritual para usar a tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ouvir e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina. Nos abençoa, permaneça conosco e nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, sou a pastora Cícera. Será um prazer te receber nos nossos cultos presenciais aos domingos. Então, esteja sempre pronto na primeira oportunidade de fazer uma visita a nós e será muito gratificante para nós te receber. Amém? Queridos, a palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 13 até o 15. E começa assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Aleluias. Até aqui. A mensagem tem como tema a nossa vez de caminhar. Eu costumo sempre dizer, o nosso Pai é um Pai de amor, é um Pai que está alerta a nos encaminhar para o propósito dele, que é o maior, é o melhor para as nossas vidas. E não sei, vocês devem ter conhecimento que nós tivemos o nosso evento, o acampamento em Santana de Parnaíba, e foi uma bênção do Senhor. Momentos em que nós tivemos a oportunidade de ensinar aos jovens o único caminho, a busca da única rota, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo colocou no meu coração essa sede, essa fome de falar com a igreja também sobre este assunto, mas de uma forma mais madura. Então ele me entregou essa palavra e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E eu coloquei como um tema: é a nossa vez de caminhar. Queridos, como um pai que ama, ele vai corrigir, ele vai sempre nos direcionar ao caminho que nós devemos andar. E o nosso Pai Celestial, ele nos ensina, ele nos corrige, mas sempre com uma dose extra de amor. O amor que Cristo, o amor que Deus nos entrega diariamente é maravilhoso. Não tem como expressar em palavras a potência do amor do nosso Deus sobre as nossas vidas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é usar os nossos pés, usar os nossos passos, usar a nossa voz para espalhar esse amor que Ele tem, que Ele nos dá, que Ele nos
abençoou, que Ele nos revela diariamente. Então, para começar, eu quero dizer que se eu estou aqui, alguém falou do amor de Deus para mim. Se você está ouvindo essa mensagem, eu te falarei, ou alguém já falou em algum momento da sua vida sobre esse amor. Então, nós vamos entender que Deus, ele nos escolheu. Ele poderia colocar no céu letras de fogo para que o mundo inteiro pudesse ouvir. Ele poderia enviar anjos para falar com você, anjos para falar com cada um daqueles que ele quer alcançar. Mas ele escolheu você. Ele colocou o recado de espalhar esse amor na sua mão. Então, não vamos perder essa oportunidade. Amém? Hoje, através dessa mensagem do apóstolo Paulo, nós vamos compreender algumas coordenadas que Deus deixou, que o Espírito Santo entregou a Paulo para que ele escrevesse, para que ele deixasse registrado a nós, sobre como os seus passos é importante na obra do Senhor. Como o poder de Deus é conhecido por uma atitude sua, por uma decisão sua, por um posicionamento seu. Então, queridos, a palavra do Senhor é remédio, é cura. Ela quer alcançar, ela vai alcançar, mas Deus escolheu você para que você faça essa parte, para que você tome a responsabilidade no reino do Senhor, para que você tome a responsabilidade no trabalho, na servidão, no ensino, no propósito que Deus tem para a sua vida. A palavra, ela mostra que ali naquele diálogo, ele fazia algumas perguntas. Então, como que esse remédio, como que essa cura vai chegar para alguém que não crê? Mas como essa pessoa vai crer se alguém não falar, se alguém não levar? Então, nós temos uma promessa maravilhosa. A palavra do Senhor, o poder de Deus é cura, o poder de Deus é remédio pronto e foi pago com sangue. Sangue na cruz é um preço alto. Então, nós temos esse remédio acessível para nós temos esse poder, essa cura acessível para as nossas vidas. Para aquele que crê, será salvo. A palavra, ela fala sobre isso. O amor de Deus é tão grande que não escolhe cara, não escolhe tamanho, não escolhe cor, não escolhe condições. O amor de Deus, ele alcança todas as pessoas, ele não faz acepção. Então, ele está pronto para alcançar aquele que crê. E aquele que crê precisa ouvir. E aquele que vai ouvir precisa que alguém abra a boca. Então, como eu falei, nosso Deus, ele tem poder para fazer tudo. Ele poderia escrever no céu com letras de fogo para que o mundo inteiro ouvisse, mas ele escolheu sua boca para que você pudesse também fazer parte da obra. Amém, queridos? Se a pessoa chorar, se a pessoa pedir, se a pessoa crer, será salva. O poder de Deus, a cura do Senhor, o remédio está pronto, o remédio já foi pago, está disponível para aquele que acredita. Só que aí é onde entra o nosso chamado, a nossa responsabilidade de trabalhar, a nossa responsabilidade de ser ouvintes dessa palavra e ser praticante dessa palavra. Nosso maior desafio não é falar lá na igreja, é ser testemunho vivo por onde nós passarmos. Por onde você tiver oportunidade, você deve falar desse amor de Jesus Cristo para a vida daqueles que você encontrar. Porque você deve entender, você deve compreender que você faz parte na obra, que a sua voz é instrumento do Senhor, que os seus pés é instrumento do Senhor, porque Ele escolheu você, porque Ele deixou o recado desse poder, desse amor nas suas mãos. Então você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade.
E nós, como igreja, nós juntos alcançaremos vidas que necessitam ser salvas, crendo no Senhor Jesus Cristo, através de nós, através de nossa união, através de nós praticarmos a palavra que nos revelada nas Escrituras Sagradas. A partir do momento em que o texto faz essas perguntas, elas tocam no nosso profundo, elas tocam em nossa alma. Por quê? Como vai ouvir se ninguém falar? Então, já pensou se alguém precisou falar comigo para que eu pudesse ir à igreja, para que eu pudesse aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que eu tivesse uma experiência com Deus? Alguém falou, e eu tenho certeza que se você está ouvindo, alguém te falou. Eu estou te falando neste momento, Jesus te ama, Jesus quer a sua vida, Jesus quer você como instrumento usado por onde você andar, Jesus quer você alcançando vidas através da sua voz, através dos seus pés. Amém? Pensa com muito carinho. Já pensou se nós ficássemos parados, todos parados, e não espalhássemos este amor? A obra do Senhor, ela demoraria a acontecer. Ela tem propósito, ela vai acontecer, ela acontece, independente de mim, independente de você. Mas Deus te escolheu, Deus me escolheu, glória a Deus. E isso nós devemos glorificar o Senhor. Nós fazemos parte da obra de Deus. Ele faz questão de nós para isso. Muitas vezes nós temos vizinhos com as vidas destruídas, parentes com a vida destruídas por vício, por ansiedade, por depressão, por falta de esperança. E através de você abrir seus lábios e falar sobre este amor de Deus, surge uma semente no coração daquela pessoa que o amor de Deus vai curar. O amor de Deus vai curar. Então nós devemos nos posicionar, pedir força, pedir coragem, não independente, queridos, de ter voz bonita, de ter curso de teologia, de ser pastor, de ser diácono, independente disso. O que nós devemos falar genuinamente é sobre o amor de Jesus, e isso faz toda a diferença, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencer. Quem tem o poder de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós colocamos desculpas, mas nós não devemos pensar assim, dessa forma, porque por mais pequenos que nós podemos se achar, o poder de Deus quem vai à frente. Isso faz parte de um propósito maior, não é sobre nós, é sobre Deus e sobre o poder dele usado através das nossas vidas, da nossa voz, dos nossos pés. Deus ama cada um de nós, ama cada um que está em alguma situação difícil, e Deus quer alcançar essas pessoas através do amor dele. Então, o amor verdadeiro de Deus, ele nos obriga a sermos diferentes. Nós temos que ser tocados com a palavra. Nós temos que ser transformados com a palavra, com a vontade de Deus para as nossas vidas. E alcançar outras vidas, porque elas também precisam, porque o amor de Deus nos ensina que nós não devemos ser egoístas. Aquilo que nós vivemos de bom, de maravilhoso através da palavra do Senhor, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, esperando que alguém fale desse amor, que alguém espalhe, que alguém transborde de alegria, porque quando nós temos esse encontro real com Jesus Cristo, a alegria, o fruto do Espírito Santo, ele invade nossa vida, invade nosso coração, e nós nos tornamos pessoas melhores. Amém. Queridos, nós precisamos sair do conforto, sair dessa zona do conforto, sair da nossa rotina que nós mesmos colocamos na nossa vida, para sermos os instrumentos de Jesus, os instrumentos de Deus Pai Todo-Poderoso, porque o poder de Deus está em nós, o poder de Deus está em você. Então nós não devemos ficar parados,
Nós estamos caminhando para a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu quero que você creia nisso e viva isso, porque está cada vez mais próximo de acontecer. E nós devemos compartilhar isso com outras pessoas, para que elas se achem com a lamparina acesa, para que elas se achem na posição, no posicionamento de quem foi ouvinte da palavra do Senhor e foi praticante da palavra do Senhor. Com as vestes brancas, com as vestes limpas, com a alegria e a certeza de que nós estaremos com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Essas desculpas, queridos, de voz bonita, de conhecimento, de isso não deve ficar no seu coração, não deve ficar na sua mente. Se você for à escola, se você for ao trabalho, se você for à faculdade, ao curso, se você for ao mercado e você tiver uma oportunidade, fale desse amor. Olha, Jesus te ama. Olha, eu sei que isso está acontecendo, talvez tenha acontecido alguma coisa na sua vida, que você está triste, que você está desiludido, decepcionado, mas Jesus te ama, Ele continua te amando e Ele está contigo para vencer todas as lutas, para vencer essas batalhas na tua vida. Ele te deixará forte, Ele te faz ser perseverante, porque você é vencedor, porque você é vencedora. Então, nós devemos olhar com os olhos de quem está olhando para nós, olhos de esperança, olhos de alegria. E não importa, queridos, o problema que você está passando, tenha algo em mente. Se você conhece o amor de Jesus Cristo, você tem o remédio, você tem a cura para os seus problemas, para as suas enfermidades, as enfermidades da sua alma, da sua mente, do seu coração. Porque a cura e o poder de Deus, Ele pode todas as coisas. Eu creio no Deus do impossível, pode todas as coisas. Nós só devemos nos posicionar para receber, tomar posse do poder de Deus sobre as nossas vidas e alcançar as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Mas, queridos, eu preciso falar com vocês que lá no versículo 18 está escrito assim, ó. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Então, queridos, no versículo 21 também está falando que Deus estendeu o braço de dia e de noite para um povo rebelde e desobediente. Então, haverá pessoas, sim, que você vai ouvir, que você vai falar, essa pessoa vai ouvir e ela não vai receber aquela mensagem com amor. Ela vai ficar na desobediência, ela vai ficar na descrença, mas isso é um particular dela com Deus. Nós não devemos duvidar do que Deus pode fazer com aquela vida, mas esse particular é dela com Deus. O que você tem que entender é que você tem uma responsabilidade e você tem que cumprir essa responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade e eu tenho que cumprir essa responsabilidade. Agora, o poder de Deus é de Deus. A glória de Deus é de Deus. Ele é soberano. Então, se ele cumpriu, ele promete. Ele vai fazer o agir dele. Ele vai fazer a obra dele da melhor forma. Nós fazemos nossa parte. O resultado do coração deles não deve influenciar na responsabilidade que nós temos. Ser a voz do Senhor, ser os pés do Senhor, ser instrumentos usados por Deus, com a graça e a misericórdia que é nos confiada, porque nós somos parte da obra do Senhor. Ele nos confiou, Ele nos escolheu. Ele te escolheu para você espalhar a palavra dele, espalhar esse amor maravilhoso. Então viva isso, viva essa verdade. Amém? Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai,
que as graças salvadoras de Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.